Olá, hoje eu vou realizar a apresentação do meu trabalho intitulado Avaliação do ecossistema Python para o desenvolvimento de modelos espacialmente explícitos. Os autores são o Nerval Jesus Santos Júnior e o professor Dr. Sérgio Souza Costa. Antes de mais nada, é interessante que façamos uma breve introdução, mostre a fundamentação teórica utilizada, os materiais e métodos, os resultados obtidos e a conclusão. Bom, mudanças de uso e cobertura de terra, também conhecidos pela sigla LUC, que significa do inglês Land Use or Land Cover Change, elas impactam no clima, na biodiversidade e são resultantes, né, de interações entre sistemas naturais e sistemas humanos e sociais, que seria você transformar uma floresta em agricultura, um rio em uma urbanização, né, e isso causa desequilíbrio. E para esse tipo de modelagem, para entender como essa mudança de uso e cobertura de terra ela acontece, por que ela acontece, são utilizados modelos, né, que modelam essa mudança espacialmente, como o Terramier. O Terramier é uma ferramenta já consolidada, robusta, né, que é um framework de código aberto desenvolvido pelo INPE, que ele utiliza a plataforma TerraLib, integra múltiplos paradigmas, como automatas celulares, modelos baseados em agentes, sistemas dinâmicos, e isso para mim utilizando a linguagem Lua, que é uma linguagem brasileira, que apesar de eficiente, né, ele tem algumas limitações. A linguagem é limitada por conta da comunidade, por ser uma comunidade pequena de desenvolvedores, né, então a questão da manutenção, as manutenções atuais, elas não têm sido constantes. Né? E pelo fato de que o Python, o ecossistema Python, ele tende, né, a crescer, né? Isso motivou justamente o desenvolvimento de uma plataforma, né, que atendesse às demandas do Terramier, só que dentro do ecossistema Python. Para isso, foi interessante entender como essas modelagens de uso e cobertura de telas acontecem. Por exemplo, nesse caso aqui de teoremas de automatas celulares, os modelos eu tenho uma grade, né, que seria uma matriz, onde ela representa o meu ambiente, e eu consigo executar um modelo, né, com parâmetros de entrada dentro desse ambiente, onde eu consigo simular cenários, onde esses cenários têm regras biofísicas e socioeconômicas, e dependendo da regra, né, consigo rodar determinadas mudanças. E aqui os modelos, né, de teorias baseados em agentes, onde eu, dentro dessa meu espaço, dessa minha grade regular, esses meus agentes eles conseguem ter uma percepção, realizar uma ação e se comunicar entre si. E a terceira é justamente a teoria de sistemas dinâmicos, né? Onde eu consigo modelar interações entre componentes, como população, economia, meio ambiente, né? Só que essas componentes, essas interações, elas são mapeadas por meio de equações, né? Funções, né? Essas funções são equações diferenciais, e eu consigo modelar e quantificar questões de demanda, de mudanças de uso e cobertura de terra, em escalas regionais e globais. Bom, para a representação desses espaços geográficos, eu consigo realizar utilizando dois métodos, né, que são os geocampos, onde eu tenho dados representados por grades regulares, que são os rastros, né, e esses dados eles contêm valores categóricos ou numéricos, como mostrado aqui como exemplo é a imagem de satélite. Já os geoobjetos, como é representado aqui no exemplo do mapa geopolítico, eles são representados por vetores, né, onde esses vetores são entidades geométricas, eles são polígonos, linhas, pontos. Os pontos, as linhas são uma interligação entre dois pontos, né, os polígonos são a interligação entre várias linhas, e eu consigo associar esses atributos. Aqui é um exemplo de um dado de satélite, onde eu consigo dar um zoom nesse dado de satélite e mostrar justamente os pixels. E esses pixels, né, eles basicamente são uma abstração de uma matriz.
No Python, no ecossistema Python, nós utilizamos o data frame, né, do Pandas, né? O Pandas, ele tem o data frame e o series, né? Só que para dados geográficos, nós utilizamos o GeoPandas. E o GeoPandas, né, ele tem também o GeoDataFrame e o GeoSeries. Nesse caso aqui, o GeoDataFrame, diferente do DataFrame, ele tem os dados, a camada de dados, cada coluna ela é para um determinado dado. Tem os meus índices que significam o índice de cada dado. E tem uma coluna justamente para especificar como é essa geometria, né? Então, essa geometria eu consigo associar essas informações geométricas a informações que são os dados aqui, né? Bom, e a partir disso eu consigo extrair esses meus vetores, e esses meus vetores que são pontos, linhas e polígonos eu consigo gerar, né, um mapa ali, uma camada geográfica. E a partir daqui eu consigo realizar operações matriciais, né? Que se posso obter o limite, a área, o centroide, a distância. Bom, então foi realizado, com base no ecossistema Python, uma análise de bibliotecas, né, identificadas para trabalhar com dados geoespaciais, que é o GeoPandas, para análise de estatísticas espaciais, o PISAL, para manipulação de dados do tipo raster, o rastério, e para simulação de eventos discretos, né, que é o Salabim. E para simulação de estatísticas zonais em raster, que é o raster stats. Então essas bibliotecas Python elas já são mais consolidadas para essas funcionalidades principais, né? Então tem uma aplicação também para modelagem de mudanças de uso e cobertura de terra, e aqui as dependências de cada uma delas. Bom, aqui está só uma comparação entre os dois formatos de dados, né, vetoriais e rasters, onde tem polígonos, pontos e linhas, e os formatos comuns, que seriam shapefile, né, e para raster GeoTIFF e TIFF. Bom, aqui tem alguns critérios de seleção de estudos que nós fizemos na nossa análise, onde identificamos, né, critérios de trabalhos para incluir no nosso trabalho e critérios de exclusão. Os critérios de inclusão estão modelagem espacial dinâmica explícita, o uso da linguagem Lua ou Python, aplicação de diferentes escalas espaciais, o filtro de publicação tem que ser de 2020 até 2025, em português ou em inglês, e o detalhamento da implementação computacional. Como critérios de exclusão, seria a negação, né? Não se basear em dados espaciais, não detalha a implementação, literatura cinza ou não revisada por pares, outros idiomas sem tradução e o uso de outras linguagens. Então, com base nisso, nós buscamos responder algumas questões de pesquisa. Isso, claro, com base no Terramier, já que é uma ferramenta que a gente quer se basear para criar a outra ferramenta dentro do ecossistema Python. Então, quais são os tipos de dados utilizados para a modelagem espacial dinâmica como o Terramier? Como é estruturado o fluxo de trabalho de modelagem ambiental no Terramier? E quais são as aplicações e impactos das simulações realizadas com o Terramier? Bom, e com base no processo que fizemos de revisão, né, foi possível obter esses resultados. Né? Para cada tipo de documento aqui, né, os documentos iniciais, nós conseguimos obter justamente uma quantidade aqui bem alta, né, de resultados. Né? E após realizar o primeiro critério aqui, que seria a remoção de duplicados, de trabalhos duplicados, né, esse valor caiu. E realizamos uma triagem pelo título e resumo a partir das bases de dados que foram o Scopus, o i3R Explorer, né? E selecionamos essa quantidade de dados para análise. Bom, e a partir daqui realizamos uma comparação entre o Terramier
né, e o ecossistema Python, de como esses aspectos que nós estamos comparando é implementado no Terramier, como ele será implementado dentro do ecossistema Python. O primeiro aspecto, em relação à estrutura espacial, no Terramier é utilizado o Cellular Space como uma grade fixa, onde eu preciso fornecer uma grade fixa. Já no ecossistema Python, é utilizado o GeoData Frame, com dados vetoriais, só que ele possui uma estrutura flexível. O tipo de dados no Terramier são vetoriais, shapefile, banco de dados do TerraLib. No ecossistema Python são dados vetoriais e raster. Em relação à vizinhança, no Terramier são utilizadas três estratégias de vizinhança, que é a estratégia do GMP, que pode ser uma estratégia onde eu consigo personalizar essa maneira que interagem com a vizinhança. A de Moore, onde eu me baseio nos 8 vizinhos que eu tenho dentro ao redor de uma célula, né? E a de von Neumann, que são os 4 vizinhos. Já no ecossistema Python, por meio da biblioteca, né, da biblioteca Psal, eu tenho 3 maneiras, que é a Queen, a Rock e a Kernel. Simulação dinâmica no Terramier é nativa, então lá eu tenho um event e um timer. Aqui no ecossistema Python eu tenho o Salabim e o PyCX. A integração com o sistema de informação geográfica no Terramier com o TerraLib. Já no ecossistema Python com o GeoPandas e o GEDAL. A visualização no Terramier é utilizando o map, né, para justamente visualizar o mapa dentro de uma matriz, e o chart para visualizar as séries temporais. E no ecossistema Python, eu consigo utilizar o Matplotlib, o Folium e o Streetlit. Aqui estão meus resultados em relação à quantidade de bibliotecas, né, que seriam as bibliotecas levantadas no ecossistema Python, para a quantidade de trabalhos, de número de estudos que foram encontrados. O GeoPandas aqui é com maior quantidade de números, né? Bom, então a pesquisa avaliou justamente o ecossistema Python, visando criar uma ferramenta parecida e baseada nos requisitos levantados a partir do Terramier. E a partir disso, nós identificamos algumas bibliotecas, como o GeoPandas, o Psal, o Rasterio e o Salabim, como alternativas promissoras para desenvolvimento de modelos que suportem eventos discretos, né? E a revisão sistemática da literatura, ela destaca justamente a flexibilidade e a escalabilidade dessas ferramentas. Os próximos passos é justamente implementar e validar esse framework com casos de estudo, né, reais. Os autores agradecem às agências de fomento FAPEM e CNPq pelo apoio financeiro. E aqui estão minhas referências. No mais, esse foi o nosso trabalho. Obrigado.